Gente, a gente está falando sobre perguntas de Jesus. A gente está há algumas semanas já nessa série falando sobre algumas passagens marcantes dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram os momentos da vida de Jesus, narram a sua vida, o seu ministério público, a sua caminhada entre nós. E por alguns momentos da sua caminhada, a gente percebe alguns diálogos que começam a partir de perguntas que ele propõe. A gente já falou sobre algumas, e hoje eu queria te convidar a analisar mais uma delas, que na verdade está em João, no capítulo 8. Mas antes que você abra, essa semana foi uma semana bem curiosa no nosso país, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque caso você tenha qualquer rede social, seja ela Facebook, Instagram, Twitter, melhor parar por aqui, que tem algumas redes sociais aí que não convém que você tenha, mas pode ser que alguns tenham também. Mas se você tem alguma rede social, se você ligou a TV em algum momento, se você está vivo e respirando e você mora no Brasil, é muito provável que durante essa semana você ouviu alguma coisa sobre corte nas verbas de educação, dependendo de quem fala, sobre contingenciamento nas verbas de educação. Para melhorar ainda e aumentar um pouco o fogo nesse cenário que a gente está vivendo, liberaram mais uma temporada de uma série chamada O Mecanismo. E durante essa semana se falou sobre muita coisa, mas a principal delas foi essa questão política, e as redes sociais começaram a revelar o coração de um monte de gente, né? A gente fala, a gente digita do que está cheio o coração, talvez um provérbio mais novo e mais de acordo com a nossa realidade, mas a gente ficou a semana inteira nessa discussão, de um lado defendendo, o outro lado criticando, e o negócio foi tão feio que a única pessoa capaz de salvar a gente desse discurso polarizado, vocês vejam só como o negócio está feio, Deus usou Paula Fernandes e Luan Santana para lançar aquela música lá, que aí começou a falar da música e todo mundo esqueceu do cenário político e das coisas que estavam discutindo. Bem típico do Brasil, né? Todo mundo discutindo juntos e shallow now, e agora acabou com o problema por causa de uma música, e tem gente criticando, mas, poxa, esperar coisa boa de Paula Fernandes junto com Luan Santos, mas enfim, é uma opinião pessoal apenas. Mas é curioso a gente olhar como o nosso país está dividido e como algumas pessoas abrem mão até mesmo de alguns princípios para defender o lado que acredita-se que merece a defesa, né? O que nós chamamos de polarização. É muito curioso a gente perceber que para cada um desses extremos há uma concepção e uma compreensão ética acerca de como a vida funciona. Por exemplo, de um lado existem aqueles que optam por defender uma ética estritamente individual, aqueles que dizem que aqueles que defendem a ética individual no sentido de que são aqueles defensores do que chamam de moral e bons costumes, por exemplo. Se preocupam com o que o ser humano faz individualmente, com o que cada um faz com o seu dinheiro, com a sua vida, com tudo o que mais quiser. E, normalmente, esses que pensam apenas em termos individuais, eles acabam por esquecer de uma ética coletiva, de se preocupar com necessidades alheias, porque eles estão preocupados demais pensando em padrões individuais de comportamento. De forma costumeira e não definida, alguns deles fecham os olhos para a necessidade do próximo. Só que, por outro lado, existem aqueles que dizem se preocupar demais com o bem comum, acreditam que as coisas têm que caminhar bem para a maioria e a questão de uma comunidade, de uma sociedade que tem que evoluir em certo sentido, mas acreditam que na ética individual não existe um padrão ético de certo e errado. Alguns que defendem o bem comum para a sua sociedade, para o meio onde elas vivem, para a sua cidade, mas dizem que não há definido um padrão de comportamento certo ou errado, porque não se preocupam com a ética individual, porque gastam tempo demais se preocupando também com o bem comum. É óbvio que há aqueles que se preocupam com as duas coisas, mas é muito comum que a gente perceba essas polarizações, alguns enfatizando comportamentos individuais, se esquecendo do coletivo, e alguns enfatizando o coletivo e julgando que os comportamentos individuais eles não têm o menor valor. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para que a gente entenda que há uma conexão muito clara entre aquilo que nós cremos e a forma como nós enxergamos a vida. O Evangelho ele não é uma mensagem desconectada da realidade.
O Evangelho é a lente pela qual nós enxergamos todas as outras coisas. Segundo lugar, porque a pergunta que nós vamos observar hoje, ela retrata uma situação muito próxima disso que nós falamos, uma situação de polarização, onde alguns optam por defender uma ética individual em detrimento do bem comum e outros optam por defender uma ética comum em detrimento de comportamentos individuais. Terceiro lugar, para preparar as nossas mentes, a fim de que a gente entenda de uma vez por todas que o Evangelho não cabe em qualquer das nossas concepções, que o Evangelho é muito maior do que o lado político que você procura defender, que o Evangelho é muito maior do que qualquer ideologia humana, porque o Evangelho, na verdade, é o guia para nós compreendermos o que a Bíblia nos ensina acerca de qualquer área da vida. Então, primeiro, porque o Evangelho não é desconecto da realidade. Segundo, porque é uma pergunta que nós vamos ver hoje, uma situação próxima. Terceiro, para a gente entender que o Evangelho é maior que as nossas ideologias. E quarto, porque quem está pregando sou eu, e eu quis falar sobre isso. O dia que vocês pregarem, vocês falem sobre o que quiserem, certo? Estou brincando, gente, não sou bravo assim não, só quando o Botafogo pede. João capítulo 8, abra sua Bíblia comigo, a partir do verso 1º. Texto bem interessante, talvez conhecido por alguns, que narra o encontro de Jesus com uma mulher, e a partir desse encontro a gente vê uma pergunta que é feita, e sobre ela a gente vai refletir um pouco. João capítulo 8, a partir do verso 1º. Agora que você já abriu, o texto ele vai ser projetado na versão NVI, que é a versão que eu leio, mas é bom que a sua Bíblia fique aberta. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Em outras versões vai dizer: Onde estão os teus acusadores? E ela responde no verso 11: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Senhor, fala conosco por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, que Ele nos guie de acordo com a revelação da Tua Palavra, para que a gente viva uma vida que honre e agrade o Senhor acima de todas as coisas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Onde estão os teus acusadores? É a pergunta que Jesus faz para aquela mulher, só para que a gente se lembre. Na verdade, Jesus ele volta aqui depois de uma festa, as pessoas vão cada um para sua casa, ele volta para o Monte das Oliveiras e depois ele aparece novamente no templo, até que ele está ali no templo ensinando o povo e aparecem mestres da lei e fariseus trazendo uma mulher que foi pega no flagra. Eles trouxeram diante de Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. Havia uma lei para o povo judeu, que é a lei mosaica, que foi dada a um homem chamado Moisés. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre esse homem Moisés, e ele recebeu essa lei de Deus para o povo de Israel, que trazia princípios civis, princípios cerimoniais, princípios religiosos, princípios éticos e uma série de coisas. E essa lei de Moisés, que era a lei que se aplicava ao povo judeu, trazia uma instrução muito clara sobre o que deveria ser feito em uma situação como essa. Levítico capítulo 20, verso 10, vai dizer o seguinte para nós: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. O texto vai dizer para nós de forma bem clara, e aqui não cabe uma interpretação diferente do que está escrito, porque ele é bem direto quando diz que ambos deveriam ser executados. Se você olhar o diálogo dos mestres da lei com Jesus, eles vão dizer o seguinte: a lei de Moisés diz que mulheres como essa devem ser apedrejadas.
Mas a lei de Moisés, na verdade, estava dizendo que tanto a mulher quanto o homem deveriam ser executados. Então, isso indica para a gente já de forma clara e direta que essa história já começa errada. Eles trouxeram diante de Jesus somente a mulher. Se os mestres da lei, se os fariseus pegaram a mulher lá no flagrante, pode ter sido armado, pode ter sido uma situação forjada, inventada, simplesmente para criar um problema para Jesus, mas é fato que se a mulher foi pega em flagrante adultério, ela não estava adulterando sozinha. Com certeza ela estava com um homem, juntos e Shelonau, exatamente, a mulher estava lá com um homem, de repente ela foi pega em adultério e levaram diante de Jesus simplesmente essa mulher. Por que razão levaram simplesmente e somente a mulher diante de Jesus? O verso 6 vai dizer para a gente que eles usavam esse fato como uma espécie de armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus. Irmãos, o que estava acontecendo ali? Israel, na época, era uma colônia, uma província do Império Romano. Era uma província, de certo modo, separada, mas, ao mesmo tempo, parte do Império Romano. A lei judaica, que era a lei de Moisés, a lei da nação de Israel, dizia que em um caso como esse, a mulher e o homem deveriam ser apedrejados. Só que tinha um grande problema, eles faziam parte de um império maior e numa lei de uma instância um pouco superior, tipo STF, essas coisas que a gente vê por aí, a lei do Império Romano dizia o seguinte: não se pode condenar ninguém à execução, não pode executar ninguém baseando-se na lei de Moisés. Tanto que quando Jesus é acusado, indo já para a crucificação, você vai ver que levaram ele perante Pilatos e falaram para Pilatos: olha, esse homem é um blasfemo, ele está dizendo que ele é o próprio Deus, e Pilatos está dizendo: eu não tenho motivo para condená-lo, porque Pilatos era um representante do Império Romano e não poderia condenar Jesus por motivos religiosos. Ele pega e manda Jesus para Herodes, Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, e aí ele lava as mãos, aquela série de coisas que a gente já conhece, mas que mostram para a gente, de fato, o conflito e a guerra de poderes que havia ali. Sabe que a gente vive no Brasil, às vezes, de conflito entre executivo, legislativo, judiciário, era mais ou menos desse jeito. A lei dos judeus mandava apedrejar, e a lei do Império Romano não permitia esse apedrejamento. Logo, esse caso foi levado para Jesus, o texto vai dizer para nós no verso 6, como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Jesus se encontrava agora, então, diante de uma situação quase sem saída. Talvez fosse sem saída para qualquer um de nós. Ele estava no que a gente chama de sinuca de bico. Por quê? Se ele fala assim: apedreja, bandido bom é bandido morto, mete pedra para cima dessa mulher aí, que ela fez o errado, ela vai ter que pagar, até para que sirva de exemplo para as outras. Ele seria acusado de estar se rebelando contra a autoridade do Império Romano. Se por outro lado ele fala assim: absolve, todo mundo merece uma segunda chance, não importa o que ela fez, ela é uma vítima da sociedade, ele também seria acusado de não cumprir a lei de Moisés. Percebam a situação que ele se encontrava diante do fato, da armadilha que prepararam para ele, e lembrem-se, acima de tudo, que Jesus também ele era judeu, e ele já havia dito no começo do seu ministério que ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la. E agora, se ele fala para apedrejar, ele vai ser acusado de se rebelar contra o império. Se ele fala para não apedrejar, ele vai ser acusado de não cumprir a lei de Moisés. Mas Jesus, diante da sua inteligência, embora ele não seja apenas um homem inteligente, mas ele é também um homem muito inteligente, o que ele faz é essa pergunta, aliás, ele faz uma sugestão dizendo: olha, aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra. Bem provável que algumas pessoas que você conheça, se estivesse lá, poderiam ter jogado uma pedra, porque se acham muito santas e sem pecado, não é verdade? Mas o que Jesus faz com essa sugestão, ele está tirando o foco que estava totalmente sobre aquela mulher. O foco estava nos olhares de fora que ela recebia, e o que Jesus faz com essa sugestão é lançar uma luz interior no coração de cada um dos seus acusadores. Jesus ele estava ali diante dessa situação, e o texto vai dizer que as pessoas vinham com essas perguntas para ele, e o que ele estava fazendo, ele simplesmente escrevia no chão. Eu não sei se você já teve o privilégio de ouvir alguma pregação
dizendo o que Jesus estava escrevendo no chão. Não sei se você já teve esse privilégio, eu já tive esse prazer de ouvir algumas pregações, já vi gente falar que ele estava desenhando, já vi gente falar que ele estava escrevendo o nome da mulher, já vi gente falar que ele estava escrevendo o nome do homem que foi pego em adultério e não foi levado, já vi gente dizer que Jesus estava escrevendo que o campeão de 87 é o esporte, eu já vi uma série de coisas, de gente dizendo que Jesus escreveu qualquer coisa, mas se você ouviu alguma pregação sobre isso, você ouviu besteira com toda certeza, tá? Eu estou falando isso porque eu também ouvi, e o texto é bem claro, se ele não diz para nós o que estava escrevendo no chão, é porque não nos compete saber o que Jesus estava escrevendo no chão. Talvez ele não estivesse escrevendo nada demais, sabe? Quando você para no chão assim, fica desenhando uns negócios meio aleatórios, assim. Pode ser que ele estivesse fazendo isso, pode ser que ele estivesse escrevendo qualquer outra coisa que ele quisesse escrever, mas não nos interessa saber, e as pessoas, ao invés de se aproveitarem de ensinamentos preciosos que estão no texto, elas ficam conjecturando, tentando entender o que Jesus está... Você ouviu besteira. Se você ouviu alguém dizer o que Jesus estava escrevendo no chão, é muito provável que você tenha ouvido besteira. Só que Jesus, ele tem a sua escrita interrompida naquele momento, e ele levanta-se e diz essa frase, dizendo: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Uma situação impossível de sair, e agora com uma simples frase, ele não pode ser acusado, porque ele não diz para apedrejar, e ele não pode ser acusado do outro lado, porque ele também não diz para absolver. O que ele faz é tirar o foco daquela mulher, de todos os olhares de fora, e lançar uma luz interior sobre todos aqueles que estavam presentes ali. Irmãos, voltando ao fato de que somente a mulher foi levada até Jesus, isso mostra para nós de forma muito clara a hipocrisia que há em sistemas religiosos e em algumas lideranças religiosas. Abusos e explorações religiosas normalmente escondem uma hipocrisia muito grande. Eles levaram simplesmente a mulher até Jesus porque ela era mais frágil, porque ela era desprotegida, porque ela era vulnerável, e é muito triste a gente olhar para um texto desse e perceber que muito tempo se passou e a religião ainda se cala diante de um sistema injusto de exploração do outro. Eu estou falando aqui de uma exploração religiosa. Não é papo de política, não é papo de partido político, mas é olhar para a vida com as lentes do Evangelho e perceber na vida de Jesus como ele se relacionava com esse tipo de coisa. Normalmente, explorações religiosas escondem uma hipocrisia, essa cobrança exagerada sobre um falso moralismo, essa cobrança exagerada sobre a postura do outro, sobre o pecado do outro. Normalmente, quando isso acontece, quem está cobrando demais, ou está escondendo um pecado parecido, ou tinha muita vontade de pecar dessa forma, mas além de pecador é covarde, não tem coragem, ou é alguém que já foi explorado pela religião, por exemplo, e a religião se transformou para alguns em uma espécie de pirâmide ou plano de carreira, que o cara pensa assim: se eu estou sendo explorado hoje, eu tenho certeza que eu vou fazer aqui um seminário, um curso bíblico, lá na frente eu vou ter um cargo de liderança e para a glória de Deus eu vou pisar nos outros para mostrar que a minha vitória teve sabor de mel, não tem? Até música que fala mais ou menos nesse sentido. A religião para alguns virou isso. Não sei se você já teve o desprazer de trabalhar com alguém que diz assim: olha, eu poderia te ensinar muito bem o serviço, só que aí ia ficar fácil demais. Eu sei fazer tudo que você precisa para a sua função, mas eu não vou te ensinar porque eu aprendi sozinho e por muitos problemas e dificuldades que eu passei, que eu sou o profissional que eu sou hoje. Então, se vira sozinho aí, se precisar, não conte comigo. Não sei se você já teve prazer ou desprazer de trabalhar com alguém assim, mas é exatamente como acontece esse sistema injusto de exploração do outro, de exploração alheia, e que vai se transformando em uma cadeia que, se você não perceber, se você não tomar cuidado, esse negócio vai ficando sem fim, porque aquele que é explorado hoje, amanhã ele tem uma oportunidade, e ele, ao invés de fazer as coisas diferentes, ele quer sentir o gostinho também de ser um explorador, só que se ele é um explorador, ele está explorando alguém que lá na frente vai sentir o gostinho de ser um explorador, e esse ciclo simplesmente não tem fim. É muito triste porque a gente percebe isso em sistemas religiosos, estrutura de abuso e exploração, nós percebemos isso na política, nas relações trabalhistas, nas relações familiares, afetivas e tudo mais. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele nos transforma e ele exige de nós que, como seus discípulos, nós nos posicionemos diante das injustiças do mundo.
Não cabe para um cristão olhar sistemas injustos de poder e não denunciar. Não cabe para um cristão olhar estruturas religiosas, políticas ou qualquer que seja, estando corrompidas e não se posicionar diante disso, porque o Evangelho de Jesus Cristo é uma ferramenta, o Evangelho de Jesus Cristo é uma motivação que nós temos para denunciarmos sistemas injustos. Se você olhar para o Antigo Testamento e ver, para você ver que não é papo de política ou de nada disso, você vai ver os profetas do Antigo Testamento se levantando e denunciando sistemas corrompidos na religião, na política, mas para isso eles não eram vendidos ao sistema. O grande problema é que às vezes nós perdemos a nossa voz de denúncia, a nossa voz profética de nos levantarmos contra as estruturas de poder, porque a gente está conquistando alguns favores de forma ilícita e por meio da nossa religião a gente está criando aqui um grupinho e perdemos o direito a opinar, perdemos o direito de discordar, perdemos a nossa voz profética porque nós nos vendemos para sistemas tão corrompidos de poder quanto aqueles que nós mesmos criamos. Diante dessa frase de Jesus, todos eles foram saindo e Jesus então faz essa pergunta para a mulher dizendo: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Tampouco eu te condeno. A grande questão é que normalmente uns vão nesse texto e param exatamente onde nós estamos nesse momento. Jesus não condena os pecadores. Jesus ama os pecadores. A graça de Deus, ela serve para perdoar pecadores e tudo isso, de certo modo, é verdade. Só que Jesus fala uma outra frase para ela no verso 11 que é igualmente importante. Quando ela responde: ninguém me condenou, Senhor. Agora Jesus vira para ela e diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a tua vida de pecado. Irmãos, o Evangelho da graça de Deus é aquele que nos dá motivação para nos comprometermos e denunciarmos sistemas injustos de poder, mas é aquele que também se apresenta para nós de modo que nos capacita a olharmos para dentro e ver que nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos faz ter uma preocupação no sentido macro de olhar para o bem coletivo, mas é aquele que nos faz olhar para dentro e ver que importa sim o nosso padrão de comportamento, que importa sim o nosso modo de conduta e a forma como nós nos portamos diante do outro. O Evangelho de Jesus nos faz olhar e perceber sistemas injustos de poder, mas o Evangelho de Jesus não permite espaço para vitimismo. Jesus, ele não vira para aquela mulher e diz o seguinte: como você sofreu, como você foi abusada, agora fica aqui na igreja, não precisa se envolver com nada, porque eu sei o quanto você está sofrendo, eu sei o quanto está difícil, coitadinha de você. Jesus não vira para aquela mulher e diz assim: você é uma vítima da sociedade, você é uma vítima de um sistema de exploração. O que você pode fazer pelo bem do Evangelho? Você pode, sei lá, criar um blog feminista para falar contra as estruturas religiosas que suprimem a opinião da mulher. Não, o que Jesus falou para ela foi bem direto, foi o seguinte: olha, você é vítima sim de um sistema de exploração alheia, mas você não é inocente, porque você também é pecadora. E o que eu estou dizendo para você agora é o seguinte: vá e abandone a sua vida de pecado. Ao mesmo tempo que ele dá importância de observar esse sistema corrompido e de denunciá-lo em certo sentido, ele também mostra para aquela mulher que ela é tão pecadora quanto aqueles que a estavam acusando. Porque às vezes, irmãos, dependendo da lente como você olha esse texto, você vai achar que aquela mulher era uma simples vítima e que todos aqueles acusadores é que eram os vilões da história. O Evangelho de Jesus nos mostra que todos nós somos pecadores, que todos nós necessitamos da graça e do perdão de Deus e que no reino de Deus não há espaço para vitimismos, porque só houve um inocente e ele foi morto para nos providenciar a salvação. Essa história de que é só um sistema injusto de poder, ela não cola com o Evangelho de Jesus, porque na verdade ele não permite vitimismo, e foi isso que Jesus faz com aquela mulher, quando ele diz para ela: eu também não te condeno, só que tem um negócio, você vai agora, vai viver e abandone a tua vida de pecado. Aquela mulher teve um encontro real e libertador com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. A misericórdia de um Deus que a poupa de um castigo que ela merecia, porque ela merecia de fato. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, e ela tinha que ser apedrejada de fato, de acordo com o que a lei de Moisés dizia. Então ela experimenta a misericórdia de Deus porque ela é poupada desse castigo, mas ela experimenta também a graça de Deus, que deu a ela um perdão do qual ela não era digna. Poucas pessoas na história compreenderam tão bem o que é misericórdia e a graça quanto aquela mulher.
essa graça de Deus que às vezes é ignorada dentro de algumas estruturas religiosas de poder. Gente religiosa que vomita e dita regras sobre a vida do outro e é incapaz de olhar para a pecaminosidade do seu próprio coração. Gente religiosa que, como a gente via já nos dias de Jesus, estava preocupada demais com um cisco no olho do irmão, enquanto tinha uma trave no seu próprio olho e era incapaz de enxergar melhor. A vida de Jesus veio nos ensinar que entre justiça e misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, verso 13 vai dizer exatamente isso. Então, a graça de Deus, ela não pode ser ignorada. A graça de Deus indica que há perdão para todo e qualquer pecador. Mas é muito importante que a gente se lembre também que a graça de Deus não é uma impunidade ou uma isenção para vivermos a vida do jeito que nós quisermos. Porque a mesma graça que salva o pecador da culpa do pecado é a graça que transforma o pecador. É a graça que liberta o pecador e que o capacita a cada dia a ser mais parecido com Cristo. Tem um autor chamado Max Lucado. De manhã eu falei que eu não gosto muito dele. Algumas pessoas vieram me perguntar se eu não gosto de fato, ou se eu talvez não ficou muito bem explicado, então eu vou explicar melhor agora. Não gosto realmente, mas ele fala uma frase interessante, fala não, ele escreve, porque é em um dos seus livros, ele diz o seguinte: Deus o ama tal como você é, mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Deus, ele te ama tanto do jeito que você é, mas ele te ama tanto que ele se recusa a deixá-lo do jeito que você está. Aquele verso que Jesus diz assim: venham como vocês estão, indica que a gente pode ir até ele do modo como nós estamos, mas a Bíblia também nos mostra, e o ministério de Jesus e a sua vida nos ensinam que todos aqueles que vão até ele são também transformados, porque a graça que nos perdoa é a graça também que nos transforma. Se puder passar o slide, só para ninguém tirar foto de eu falando e Max Lucado escrito ali no fundo. Não podemos, irmãos, nos acostumar com o pecado usando a graça de Deus como desculpa, porque do mesmo modo que a graça de Deus ela não pode ser ignorada, ela não pode ser também banalizada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele levanta um questionamento dizendo o seguinte: então nós vamos pecar mais para que a graça seja ainda maior? E ele mesmo responde de forma enfática: não. Se nós morremos para o pecado, como continuaremos vivendo nele? A graça te perdoa da culpa do pecado, mas ela vai te libertar também do domínio do pecado. Por isso a Bíblia vai dizer para nós em Tiago que a fé sem obras, por exemplo, ela é morta. Não tem o menor sentido, não tem a menor utilidade. Por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus, por exemplo, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Primeira carta de João, ele diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a mesma graça que salva e perdoa é a graça que transforma, que liberta e que muda o coração de um homem pecador. Só que essa polarização que nós vivemos, ela fez com que a gente se esquecesse da graça e fez com que a gente banalizasse a graça. Hoje em dia é muito comum as pessoas transitarem nesses extremos. Ou elas abraçam o moralismo e se esquecem que a graça de Deus, ela não é um presente para quem merece, mas ela é uma recompensa para aquele exatamente que não merece. Ou a pessoa ela vai para um lado exatamente oposto e ela acredita que pelo fato de Deus ser gracioso e nos perdoar, nós podemos continuar pecando e vivendo a vida do jeito que nós quisermos. Ambos os lados não compreenderam o que é a graça de Deus. Ambos os lados não conseguiram compreender o que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de João, no primeiro capítulo, quando ele começa dizendo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E tem um dos versos que ele vai dizer o seguinte: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A polarização nos ensina que graça e verdade são conceitos antagônicos. A nossa geração acha que graça e verdade são conceitos opostos. De modo que se você abraça demais a graça, você tem que esquecer da verdade, porque você vai se tornar uma pessoa complacente. E por outro lado, há aqueles que abraçam demais a verdade, se esquecem da graça e se tornam pessoas intransigentes. Ambas as classes não compreenderam o que é o Evangelho de Jesus, porque ele se manifesta cheio de graça e cheio de verdade. Irmãos, o mesmo Evangelho que nos motiva a denunciarmos estruturas corrompidas de poder, tem também compromisso com a ética, com a moral e com a transformação de pecadores. O Evangelho não permite espaço para esses extremismos.
O Evangelho não permite espaço para essas polarizações. Jesus apresenta o perdão para aquela mulher por meio de sua graça, mas ele é enfático dizendo: vá e abandone a sua vida de pecado. Um dos grandes problemas da nossa era é que alguns falam em nome de Deus, mas na verdade estão defendendo as suas próprias ideologias. Gente que abraça demais o moralismo, dizendo que só importa o comportamento, dizendo que o Evangelho de Jesus é uma lista de comportamento, de como você deve se portar. E por outro lado, gente que banaliza a graça de Deus, dizendo que é simplesmente crer, não importa o jeito que você viva, o negócio é você estar na igreja todos os domingos, contribuir financeiramente para a igreja, e a partir daí você vive do jeito que quiser, porque ninguém tem nada com a sua vida. Dois lados da mesma moeda, e ambos os lados distantes do Evangelho de Jesus. Graça de Deus é o perdão dos pecados, mas graça de Deus não é desculpa para viver uma vida que não lute contra o pecado. Graça de Deus, ela é perdão, mas ela não é impunidade. E isso nós só conseguimos compreender por meio do Evangelho. O homem que foi criado em perfeita harmonia com Deus, de repente, por causa do pecado, é criada uma barreira entre nós e Deus, de modo que qualquer atitude do ser humano para tentar se aproximar de Deus, ela é incapaz em si mesma, ela é vazia em si mesma, porque o homem é incapaz de salvar-se. E a mensagem do Evangelho é que, diante dessa incapacidade, Deus enviou o seu Filho para viver uma vida perfeita, para cumprir toda a lei, toda a exigência da lei, para ser morto, levando no seu corpo o castigo pelos nossos pecados e para ressuscitar ao terceiro dia, nos provando que o sacrifício foi aceito por Deus e nos provando que agora nós somos declarados justos diante dele por causa da fé que nós temos em Jesus. A palavra de Deus diz para nós que nós somos salvos pela graça por meio da fé, mas salvos pela graça por meio da fé para as boas obras. Não ignore um lado, não ignore o outro lado, porque senão você estará distorcendo a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que somos salvos sem merecer, mas a mensagem do Evangelho é que uma vez que nós fomos salvos, nós devemos viver uma vida que procure glorificar a Deus, porque nós fomos salvos para isso. Quem acha que salvação é um presente de Deus que Ele te dá e simplesmente acabou, aquele é o final da história, não compreendeu de fato o que é a salvação. Na verdade, esse é o início da história, onde nós somos perdoados da culpa do nosso pecado, nós vamos sendo libertos do domínio do pecado, até o grande dia, que é o ponto central de toda a história, que é esse Jesus Cristo que ressuscitou. Ele voltará para levar consigo um povo que Ele comprou com seu próprio sangue, e lá sim, nós seremos livres da presença do pecado. Tudo isso, presente da graça de Deus. Não há qualquer mérito em nós, não há qualquer merecimento em nós, e a gente só consegue compreender isso por meio do Evangelho. A mesma graça que nos alcançou para que fôssemos salvos, é a graça que nos vai transformando dia após dia, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. A graça que perdoa é a graça que transforma. Romanos capítulo 8, verso 33. Por causa da graça de Deus, nós podemos descansar que o sacrifício de Jesus é suficiente. Da mesma forma que não havia acusadores diante daquela mulher, porque ela foi justificada em Jesus, nós também experimentamos o que Paulo diz em Romanos 8,33, quando ele diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por causa da graça de Deus, nós experimentamos isso. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Nós somos perdoados, mas o texto também vai dizer que nós somos entregues à morte todos os dias, porque a mesma graça que nos perdoa, ela nos liberta e nos transforma e nos capacita a vencermos a nossa própria carne, a nossa própria inclinação para aquilo que é errado.
Caminhando para o final, eu queria ler para vocês uma frase de um homem chamado Bonhoeffer. Ele é um pastor, um teólogo alemão, que viveu na época do nazismo na Alemanha, e ele era alguém extremamente comprometido a lutar contra esse sistema injusto de poder. Bonhoeffer, por exemplo, ele é acusado de se envolver em um plano para matar Hitler. Ele desenvolve uma teoria chamada teoria do mal menor. Ele diz, por exemplo, que é melhor fazer um mal do que ser mal. Então ele entendia que naquela altura do campeonato, ele seria mais útil e agradaria mais a Deus, matando Hitler do que deixando Hitler continuar vivo e fazendo o que queria. Há um dilema ético aqui curioso, mas isso não é questão para agora. O fato é que a gente tem que compreender que esse homem, ele estava comprometido a lutar contra sistemas injustos de poder. Ele, por exemplo, estava nos Estados Unidos e ele decidiu voltar para a Alemanha para enfrentar isso, porque ele não considerava ideal o fato do seu povo estar sofrendo uma série de coisas e ele está isolado em um outro país. Só para que você, se quiser depois pesquisar um pouco mais sobre a história dele, é bem interessante. Ele é condenado à morte, morre 6 dias antes de Hitler se matar, então por muito pouco ele não teria continuado vivo, mas enfim, era alguém que estava, que era de fato um exemplo muito grande de resistência contra um sistema corrompido de poder. A gente olha para a história da igreja, irmãos, a gente percebe cada personagem interessante. Se você for parar para analisar, é muito triste você ver um exemplo sendo ignorado, um exemplo de resistência desse Bonhoeffer, e as pessoas lendo Manuela Dávila, por exemplo. Mas, por outro lado, há também, né, aquele outro lado do liberalismo. Tem um homem, um neocalvinista holandês, o nome dele é Abraham Kuyper. Ele fala muito bem sobre política, sobre as formas como as coisas se desenrolam na sociedade, e tem um monte de crente lendo Olavo de Carvalho, porque não quer ser um idiota. Enfim, mas o fato é que Bonhoeffer era alguém extremamente comprometido com a resistência, era alguém extremamente comprometido com a ética coletiva, com o bem comum do seu povo, mas ele era alguém que não banalizava a graça de Deus no tocante ao seu comportamento pessoal. Ele desenvolve, por exemplo, um negócio chamado de graça barata, que ele chama, quando ele diz a seguinte frase: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. A graça barata é o inimigo mortal da igreja. Que Deus nos ajude a vencermos esse inimigo de não nos preocuparmos com a necessidade do outro e não nos preocuparmos com o bem comum. Mas que Deus nos ajude também a vencermos esse inimigo de relativização da verdade, como se as nossas atitudes não tivessem a menor importância. Encontramos motivação para ambas as lutas, olhando para o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho nos mostra que Cristo Jesus morreu por meus pecados pessoais, para me purificar de quem eu sou e do meu padrão de comportamento totalmente corrompido, para me perdoar daquilo que eu cometo, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, daquilo que eu deixo de fazer, porque a minha carne é inclinada a fazer coisas que desagradam a Deus. O Evangelho me mostra que Cristo Jesus, que a palavra de Deus, ela é extremamente comprometida com o nosso padrão de comportamento pessoal. Mas o Evangelho me mostra que eu não sou salvo por causa disso, mas eu sou salvo para isso. E o Evangelho aponta para mim que ao mesmo tempo que Jesus morreu para pagar os meus pecados pessoais, Ele o fez também para comprar para si um povo, que é o povo de Deus. O Evangelho aponta tanto para a necessidade de arrependimento pessoal, quanto ele nos aponta para a ideia de que Deus tem um povo, Deus tem uma igreja, Deus se preocupa de forma coletiva com o seu povo. E o Evangelho de Jesus é a única mensagem de equilíbrio capaz de unir esse nosso povo em meio a tanta polarização. Gente que ama a polarização, gente que encontra a decepção de um lado e ao invés de procurar o equilíbrio, eles caminham para o exato oposto, eles criam um sistema totalmente oposto àqueles que eles acreditavam antes. Só que abraçam isso de forma tão apaixonada que acaba polarizando o discurso e negando até o que tem de bom do outro lado. Gente, por exemplo, que se decepciona com a igreja, e aí ele comete um pecado da generalização, e acha que toda a igreja é igual. O que é que eu vou fazer? Eu vou participar de um movimento agora de desigrejado.
que é um movimento que a gente percebe muito no país, pessoas que dizem ser cristãs, mas não participam de uma comunidade local de fé. Só que elas defendem isso com tanta ênfase, que todo mundo tem que ser desigrejado, que elas estão querendo criar uma igreja de desigrejados, porque a igreja de igrejado não presta. Não faz o menor sentido, não faz mesmo. É gente que se decepciona com a igreja e diz, agora o que eu vou fazer? Eu vou virar ateu. Normalmente é o meio que o cara usa para chamar a atenção dos outros crentes. Ele fala assim, agora eu vou virar ateu. Só que se Deus não existisse, era simplesmente o cara viver a vida dele como se Deus não existisse. Não sei se você tem amigo conhecido ateu missionário, já viu isso? É o cara que é ateu e quer provar para todo mundo que Deus não existe, porque ele não acredita que Deus exista, e Deus, mesmo sem existir, é culpado de qualquer tragédia que acontece no mundo, porque a nossa sociedade ama os extremos. A gente ama a polarização, a gente ama lacrar, que é um termo que inventaram por aí. A gente gosta de chocar o outro no nosso comportamento, para que o outro olhe e fale, está vendo? A igreja fazia bullying com ele quando ele era adolescente. Realmente, a gente é expert nesse negócio de fazer bullying em igreja, né? Graças a Deus isso está mudando. Fizeram tanto bullying com ele, coitado, que agora ele virou ateu. E esse ateu, ele é tão apaixonado pelo ateísmo que ele é mais religioso do que ele gostaria de ser. É uma irreligião religiosa, porque a nossa sociedade ama os extremos. Gente que se decepciona, por exemplo, com a política, com os políticos, e fala, agora também não vou mais me preocupar com isso, quer roubar, rouba, o importante é estar fazendo alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, sei lá, todo mundo aí está vendendo voto, eu também vou vender o meu, pelo menos eu ganhei alguma coisa, porque se eu não vender, eu também não vou ganhar nada. Enfim, gente que ama a polarização. Gente que ama os extremos, gente que não consegue ter um discurso equilibrado, pessoas que se decepcionam com julgamentos alheios, vindo da família, vindo da igreja, e ao invés de procurar viver uma vida equilibrada, vai dizer assim, agora também eles vão ver. Sempre falaram de mim na minha família, eu sempre procurei me comportar, e aí eles sempre falaram que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, agora eu vou ser também, só para eles verem quem é que a pessoa que eu sou capaz de me tornar. Eu vou viver do jeito que eu quero, porque eu não preciso provar nada para ninguém. E essa frase é a maior prova de que você está provando para o outro que você não precisa provar nada, entendeu? Quando você diz assim, eu não preciso provar nada para ninguém, você está mostrando com essa frase que a necessidade de aprovação se tornou um ídolo para você, que você se importa de fato com o que o outro pensa sobre você, e quando você diz, eu não preciso provar, você está querendo dizer o seguinte, eu quero provar para o outro que eu não preciso da opinião dele. Se você quer provar isso para ele, é óbvio que você precisa da opinião dele. Percebem como o desequilíbrio, os extremos nos levam a discursos que não fazem o menor sentido? A nossa sociedade, ela é doente, ela é amante da polarização. Uma sociedade assim, ela só encontra cura por meio da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Seja a polarização religiosa, seja a polarização política, familiar, o Evangelho é a boa nova de salvação oferecida pelo homem da cruz do meio. Sempre dizia isso. O cenário do Brasil é parecido com o da crucificação. Tem ladrão na direita, tem ladrão na esquerda, mas a nossa esperança vem do homem da cruz do meio. O Evangelho de Jesus é a mensagem que nós somos transformados de forma individual, mas é a mensagem que nós somos transformados também para transformar a nossa sociedade, porque o Evangelho, ele promove perdão para o pecador, e ele promove também uma sociedade mais justa, porque pecadores perdoados, eles trabalham para o bem comum da sua nação, e não fazem isso para merecer qualquer coisa, não fazem isso para demonstrar que são bons, mas fazem isso como resultado da sua fé em Cristo Jesus. O Evangelho é maior do que qualquer ideologia, irmãos. Que a gente aprenda isso e que a gente entenda isso de uma vez por todas. Se você ouviu uma parte dessa mensagem, você vai me chamar de coxinha. Se você ouviu outra parte, você vai me chamar de qualquer outra coisa que você quiser. Mas se você ouviu, prestou atenção, sem preconceitos, se você analisou realmente o que nós estamos dizendo olhando para esse texto, é o seguinte: não há ideologia humana que seja maior do que o Evangelho de Jesus.
O Evangelho de Jesus não tem compromisso com a esquerda, com a direita ou com quem quer que seja. O Evangelho de Jesus Cristo é maior do que qualquer coisa e a gente precisa entender isso, a gente precisa encarnar isso, porque a gente diz isso, mas a gente vive como se isso não fosse uma verdade. Nós amamos mais as nossas concepções políticas do que o Evangelho, nós depositamos mais esperança nos nossos candidatos do que no Evangelho de Jesus, e isso está errado. Isso pode vir de qualquer outro lugar, menos da igreja de Jesus Cristo. A esperança para a nossa nação, ela deve estar no homem da cruz do meio. A esperança para o perdão dos meus pecados, para a construção de uma sociedade um pouco melhor, ela encontra motivação simplesmente no Evangelho de Jesus Cristo, que é maior do que qualquer ideal humano, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Evangelho, seja transformado por ele e viva o Evangelho de modo que você agrade a Deus com as suas atitudes.